Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo de número 4. Nós vamos ver hoje do verso 43 até o verso 54. O Sabiá está cantando aí, viu? João capítulo 4, a partir do verso 43, eu vou ler na NVI, você pode acompanhar no telão. Depois daqueles 2 dias, ele partiu para a Galileia. Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando ele perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, à 1h Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os de sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, Pai, porque o Senhor já tem derramado sobre nós Teu Espírito e nos alimentado de uma maneira que nós não podemos explicar, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor possa ainda nos alimentar mais um pouco nessa manhã, nos dar mais alimento espiritual, alinhar os nossos corações àquilo que é a Tua vontade, Pai. Toda semana nós precisamos disso, toda semana nós temos de ter o nosso coração alinhado pelo Senhor. Que o Senhor faça isso mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Eu dei o título para essa mensagem de Além do Milagre. Além do Milagre. Pois nós somos treinados, criados para perceber as coisas que nós vemos, não é? Nós temos tato, visão, olfato, nós temos os sentidos que nos fazem perceber a realidade à nossa volta, que nos fazem ver as coisas que estão à nossa volta. Só que a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, vai ensinar aqueles que creem em Jesus, que nós temos que ver para além daquilo que está ao nosso redor. Nós temos que ver, que perceber o que está para além daquilo que nós vemos,
para além das circunstâncias, para além do que estamos vivendo. Jesus nos ensina a vermos além, E o nosso coração precisa ser alinhado sempre nessa mesma verdade, porque o mundo sempre tem nos levado a viver segundo o que a gente vê, viver segundo as circunstâncias, viver segundo aquilo que a gente percebe ao nosso redor. Mas os que creem em Jesus, meus irmãos, os filhos de Deus, é o que o apóstolo João está ensinando aqui. Eles têm que ver, eles têm que perceber algo para além daquilo que eles estão vendo. Eu dividi essa mensagem em 2 pontos. Primeiro, boas-vindas a Jesus. Está do verso 43 até o verso 48. E o segundo ponto, olhando além do milagre, do verso 49 até o 54. Então vamos ao texto. Na última semana nós vimos que Jesus estava em Samaria, não é? Jesus estava em Samaria, ele havia estado na Judéia, na parte mais importante do território de Israel, e ali ele estava ensinando as pessoas, estava batizando, né? Os seus discípulos estavam batizando alguns outros discípulos. Ele havia estado em Jerusalém, onde ele havia feito sinais e milagres. E aí Jesus decide subir. Ele sai da Judéia em direção a Samaria, nós vimos isso na semana passada. E lá em Samaria acontece algo interessante. Jesus encontra uma mulher, conversa com aquela mulher. Durante essa conversa, aquela mulher acaba crendo que Jesus era o Messias, e ele se revela dessa maneira para aquela mulher. E depois nós vemos também que ele vai se revelar como Messias, como Salvador do mundo, para toda aquela cidade dos samaritanos. Então Jesus estava na Samaria, muitos creram em Jesus por causa do testemunho, por causa da palavra, por causa do que eles haviam ouvido com Jesus, ouvido acerca de Jesus e da boca de Jesus também. Então a gente termina o relato anterior, que foi da semana passada, com os samaritanos dizendo: agora nós cremos não somente por causa do que você disse, porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O verso 42, o texto que logo antecede o que nós estamos tratando. Então perceba, Jesus está em Samaria, os samaritanos tinham problemas com os judeus, tinha uma rixa, tinha um preconceito, mas os samaritanos creram em Jesus. E o mais interessante de tudo isso, Jesus não precisou fazer nenhum milagre em Samaria. Os samaritanos creram com base no testemunho, com base na palavra, com base no que foi dito. Eles chamaram Jesus, pediram que Jesus ficasse com ele 2 dias ali na cidade. Foi o que disse no verso 40, insistiram que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E Jesus ficou ensinando aquelas pessoas, e muitos creram no Senhor, e eles chegam à conclusão, dizendo que Jesus realmente é o Salvador do mundo, Jesus realmente é o Messias. Depois desses 2 dias com os samaritanos, Jesus segue para Galiléia. Mas na Galiléia Jesus vai encontrar um tipo de fé muito diferente do que ele encontrou em Samaria. O verso 44 do texto que nós lemos, verso 43, depois daqueles 2 dias, ele partiu para Galiléia. E Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. E aí, quando ele chega a Galiléia, os galileus lhe deram boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Bom, meus irmãos, o texto está dizendo no verso 44 que Jesus afirma que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Mas o verso 45 está dizendo que Jesus chegou a Galiléia e os galileus, que eram o seu povo, era o povo da sua terra, lhe deram as boas-vindas. Não parece haver uma contradição aí? Como assim? Jesus afirma que nenhum profeta tem honra na sua própria terra e agora ele recebe as boas-vindas dos galileus. O texto nos diz, meus irmãos, no verso 45, que Jesus
recebeu as boas-vindas na Galileia porque eles tinham visto os sinais e os milagres que Jesus havia feito em Jerusalém. A ideia de João aqui é mostrar a diferença da fé que os galileus têm em Jesus, o seu próprio povo, que os judeus no geral têm em Jesus, uma fé baseada em milagres, uma fé baseada em sinais, com a fé dos samaritanos, do texto anterior, que não viram sinais, que não viram milagres, mas que creram que Jesus era o Salvador do mundo. João já havia falado sobre isso no capítulo 2, verso 23. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais miraculosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Qual a ideia de João aqui então, meus irmãos? João, que estava escrevendo para os judeus da dispersão, os judeus depois da guerra judaico-romana, que haviam se disperso pelas cidades, e ele estava escrevendo para que esses judeus crescem em Jesus. João está querendo mostrar para esses judeus, para os seus leitores, e a gente pode ler também da mesma maneira, que a fé que os judeus do primeiro século tinham em Jesus era uma fé baseada no que eles viam, baseada em sinais, baseada em milagres, e que esses próprios judeus não reconheceram que Jesus era o Salvador do mundo, que Jesus era o Messias. Diferente da fé dos samaritanos, que não viram sinais, não viram milagres, mas creram que Jesus era o Messias e o Salvador do mundo, não com base no que eles viram, mas com base no que eles ouviram, no testemunho que a mulher samaritana deu para eles, de que Jesus era o Messias, e com base no que eles ouviram do próprio Jesus. Diante disso, meus amados, quando nós vemos que Jesus recebeu boas-vindas na Galileia, os galileus estão dando boas-vindas para Jesus. Seja bem-vindo em nosso meio. Nós vimos os milagres e os sinais que o Senhor operou em Jerusalém. Eles estão dando boas-vindas a Jesus, mas eles não honram Jesus como os samaritanos honraram a Jesus. É por isso que o verso 44 está dizendo que Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Dessa maneira, o texto está nos mostrando que é possível dar boas-vindas a Jesus. Jesus, seja bem-vindo em nosso meio, seja bem-vindo em nosso culto, seja bem-vindo na nossa igreja, seja bem-vindo na minha vida, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, seja bem-vindo, mas ainda assim não está honrando Jesus, não está crendo que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, é aquele Messias prometido. Os samaritanos acreditaram, os galileus estão dando boas-vindas a Jesus, mas de que maneira nós estamos recebendo Jesus em nosso meio? De que maneira nós estamos dando boas-vindas a Jesus? De que maneira nós estamos usando o nome de Jesus como povo de Deus? Por qual motivo Jesus é bem-vindo em nosso meio? Será que é por causa dos sinais e milagres que nós vimos em algum momento, meus irmãos? Será que Jesus é bem-vindo no nosso meio porque Jesus é o instrumento pelo qual nós vamos vencer na vida? Será que Jesus é bem-vindo no nosso meio porque Ele é o instrumento pelo qual eu vou alcançar os meus objetivos nesse mundo? Os galileus viam em Jesus não o Messias, o Salvador. Talvez eles nem acreditassem que precisassem ser salvos, não sei.
Eles viam em Jesus alguém que seria um curandeiro, um milagreiro, um instrumento que poderia levá-los a alcançar a sua bênção, a sua cura, o seu milagre, a sua ascensão. É por isso, meus irmãos, que Jesus fala claramente para aquela mulher do poço. Lembra que eu falei para vocês que ele não disse especificamente e claramente durante o seu ministério para os judeus que ele era o Messias? Pelo contrário, quando alguém falava isso, Jesus falava, deixa baixo, não sai contando para todo mundo não. Por quê? Porque os judeus, o povo de Deus, o povo da terra de Deus, olhava para Jesus com um olhar totalmente utilitarista, totalmente como um instrumento que vai trazer aquilo que eles esperam. Muitos olhavam para a figura do Messias como a figura política que iria trazer a libertação do sistema opressor romano e iria restaurar o reino de Israel como o primeiro reino da terra. Outros viam como um milagreiro, um curandeiro, um instrumento pelo qual eu vou obter a minha bênção. E é muito interessante que a maneira como os samaritanos recebem Jesus na sua cidade, pedindo, suplicando, fique conosco mais 2 dias, sem terem visto um único milagre, mas apenas para escutarem as palavras de Jesus. É algo que nós devemos aprender. Esse mundo, meus irmãos, nos ensina a usarmos as pessoas para o nosso benefício. Nós crescemos com essa mentalidade. Uma pessoa só é útil para mim se ela puder me trazer algum benefício. Em última instância, a forma como nós enxergamos as pessoas é a mesma maneira como nós enxergamos Deus. Se nós olhamos para Deus, seja bem-vindo em nosso meio, Jesus, porque hoje eu vou ganhar o meu milagre, hoje o meu milagre vai chegar. Nós vamos olhar para as pessoas com essa mesma visão. Eu quero ser amigo do fulano, eu quero ser amigo do ciclano, eu quero me aproximar do fulano, do ciclano, porque ele tem algo para me oferecer. Eu vou crescer se eu conversar com fulano. Eu vou aprender, eu vou decolar se eu virar amigo do ciclano. Nós queremos ser amigos de quem tem algo para nos oferecer. Você provavelmente já deve ter visto essa frase na rede social. Se você é o melhor da mesa em que está sentado, então você está na mesa errada. A ideia é o quê? Se eu sou o mais inteligente, se eu sou o mais bem-sucedido do meu círculo de amigos, do meu círculo familiar, então eu tenho que me afastar dessas pessoas que são menos bem-sucedidas do que eu, e tenho que fazer amizades com pessoas que são mais bem-sucedidas, porque aí sim eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou decolar na vida. Mas sabem, meus irmãos, quantas lições eu aprendi com gente que era menos bem-sucedida, digamos, aos olhos, talvez profissional. Porque ser bem-sucedido pode ser de diversas maneiras, né? Mas, digamos, pessoas que tinham uma posição inferior profissionalmente do que a minha. Ou seja, o mundo olha para ele e fala, Clisma é mais bem-sucedido do que o fulano. E quantas lições eu aprendi com essas pessoas? Gente simples, gente que ganha menos do que eu, que provavelmente tem menos informação do que eu. Gente que teoricamente não tinha nada para me oferecer. E eu aprendi tanto, com tanta gente assim. Porque a verdade é que todo mundo tem algo para oferecer.
Não importa se você é a pessoa mais bem-sucedida da sua mesa, se você se relacionar com aquelas pessoas, você vai aprender alguma coisa com elas. Não se você olhar para elas como um instrumento para crescer, para ser alguém melhor no sentido de conquistar as coisas. Mas eu tenho certeza que essas pessoas que você considera simples, considera inferiores, elas têm algo também para oferecer. O exemplo disso está no texto. Quem tinha algo a ensinar para a gente aqui? Os galileus, que receberam Jesus porque ele tinha feito milagres? Ou os samaritanos, que são colocados como gente ruim, ralé, pessoas que não têm nada para oferecer, minorias? E o texto está mostrando que quem tem algo para ensinar são os samaritanos, que receberam Jesus por quem ele era, que reconheceram que Jesus era o Salvador, era o Messias. O galileu, povo de Deus, olhou para Jesus com a visão utilitarista. E o fato é que a nossa relação com Deus vai moldar a forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas, meus irmãos. Se você tem uma visão utilitarista de Deus, você vai ter uma visão utilitarista das pessoas. E você vai se relacionar com elas dessa maneira. E você vai acreditar em frases desse tipo. Se você é a pessoa mais bem-sucedida da mesa, você está na mesa errada. Isso é o que o mundo vende para a gente, meus irmãos. Jesus só se sentou nas mesas de pessoas que eram pecadores, não tinham aparentemente algo para oferecer para a sociedade. E aí os judeus utilitaristas, quando viam Jesus no meio dessas pessoas, ficavam escandalizados. Falava: como que o Senhor está com essas pessoas? O que o Senhor está fazendo com essas pessoas? O Senhor é a melhor dentre essas, está na mesa errada, Jesus. Está no lugar errado, está se relacionando com as pessoas erradas. Isso é a visão de um mundo utilitarista, que é o oposto do que Deus quer para o seu povo, de mentalidade, de visão de mundo, meus irmãos. O que o Senhor quer, pelo contrário, é que nós possamos olhar para além daquilo que nós vemos, para além do que a gente pensa que as pessoas têm para nos oferecer, para além do que esse mundo ensina que é importante. Eu já falei um pouco sobre isso na semana passada, quando Jesus encontra a mulher do poço. Ela está com uma visão extremamente daquilo que ela vê ali. Ela quer a água do poço, é o cântaro dela, ela querendo as coisas desse mundo, que o mundo tem para oferecer, e Jesus falando: moça, eu tenho muito mais para oferecer para você do que esse mundo pode te oferecer. A água que eu tenho para te oferecer vai matar a sua sede, vai saciar a sua sede de uma maneira que as coisas que você vai encontrar aqui não vão saciar. E João está ensinando os seus leitores a eles olharem para além daquilo que a gente pode ver. Os galileus não conseguiram olhar para além do milagre. Quem era esse Jesus de Nazaré que faz tantos milagres e sinais? Quem é? Não olhar para o milagre, não olhar para aquilo que ele já tinha feito, mas para quem ele era, o que ele tinha para ensinar. Os samaritanos queriam aprender com Jesus, os galileus queriam um milagre, queriam milagres e sinais. Eles não olharam para além do milagre. E aí eu vou para o meu segundo ponto, olhando além do milagre, do verso 49 até o verso 54.
Então Jesus ali na Galileia recebe as boas-vindas, ele visita Caná, onde ele tinha transformado a água em vinho, e ali havia um oficial do rei, provavelmente aqui é Herodes, né? Não o oficial, o cara trabalhava para Herodes, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. E Jesus fala: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Porque essa era a mentalidade dos galileus. Se vocês não virem, vocês não creem. Se não tiver sinal e milagre, vocês não creem, porque vocês vivem baseado nisso aqui que vocês podem ver. Mas Jesus queria que eles olhassem para além do milagre. E Jesus está dando esse sermão aqui, né? Ensinando as pessoas. E o oficial do rei, que tinha ido até Jesus suplicar pela cura do seu filho, que estava à beira da morte, está desesperado, enquanto Jesus está dando o sermão. E ele meio que interrompe Jesus e ele fala: Senhor, vem antes que o meu filho morra. E Jesus responde: pode ir, seu filho continuará vivo. E o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Sabe, meus irmãos, aquele homem provavelmente era gentil também, não era galileu. Ele tinha ouvido falar que Jesus estava ali em Caná. Provavelmente sabendo, conhecendo a fama de Jesus, de que era um milagreiro, um curandeiro, essa fama que se espalhava na região da Galileia. Talvez, às vezes, até alguém tinha dito para ele: se os médicos já desenganaram seu filho, tem um curandeiro aí, um milagreiro, já curou um monte de gente, ele está lá em Caná da Galileia. Esse pai, desesperado, porque o seu filho estava prestes a morrer, ele vai até Caná, sai de Cafarnaum, vai até Caná, faz uma viagem. Chegando lá, ele vai tentar a última cartada, ele vai suplicar para esse curandeiro. Ele começa a suplicar para Jesus que cure o seu filho. O Senhor não é o curandeiro, o Senhor não é o milagreiro. Cure o meu filho, por favor, que está à beira da morte. Jesus começa a dar um sermão. O cara não quer saber de sermão, ele quer que o filho dele seja curado, então ele fala: Senhor, reconhece a autoridade de Jesus, não é? Um carpinteiro, filho de carpinteiro, e um oficial do rei. Ele deveria ter dito alguma outra palavra para Jesus que não Senhor, mas no desespero, seu filho está à beira da morte, de alguma maneira o Senhor está trabalhando no coração desse oficial, e ele fala: Senhor, vem antes que o meu filho morra, por favor, não tem mais saída, não tem mais ninguém, Senhor, venha, cure o meu filho, por favor. E Jesus fala para aquele homem: pode ir, o seu filho continuará vivo. Meus irmãos, eu não sei vocês, mas provavelmente a gente no lugar desse homem teria falado assim: tá de sacanagem, né? Meu filho está lá em Cafarnaum, à beira da morte. Você está falando que ele vai viver? Todos os médicos já falaram que ele vai morrer. A atitude lógica aqui era qual? O cara era um oficial do rei. Pega os soldados aí, prende esse curandeiro, vamos levar ele amarrado até Cafarnaum. Se ele não curar meu filho, ele vai ver só.
Mas o texto, de uma maneira muito interessante, diz que o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. De alguma maneira aquele homem creu, meus irmãos, sem ver. Ele não viu sinal, ele não viu Jesus curando outras pessoas ali, ele simplesmente creu, confiou na palavra de Jesus, e aquilo foi suficiente para ele ter paz no coração. Ele não sabia ainda se o seu filho havia sido curado ou não, ele não tinha visto, ninguém tinha comunicado a ele ainda, mas ele confiou e partiu. Quando eu li esse trecho, eu fiquei pensando assim, como que um pai com seu filho à beira da morte, que está desesperado aqui no texto, ele está suplicando Jesus, por favor, cure o meu filho. Ou seja, o seu coração está aflito, o seu coração está desesperado, seu coração está em aflição. E Jesus só fala para aquele homem, pode ir, seu filho continuará vivo. É uma simples palavra de Jesus. E aquele homem com o coração aflito, com o coração amargurado, aquele homem que estava desesperado, suplicando, simplesmente confiou e partiu. Meus irmãos, é uma paz que excede todo o entendimento que repousou sobre esse homem aqui, que estava em desespero e aflição, que é um tipo de fé difícil de encontrar nos dias de hoje, que a gente anda tão desesperado e tão aflito. O homem confiou na palavra de Jesus, e aquilo foi suficiente, sem ver o seu filho curado. Foi suficiente para tirar a aflição do coração daquele homem. Agora eu te pergunto, nós não temos as palavras de Jesus à nossa disposição? E ela não diz, por exemplo, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará. Isso significa que Ele cuida da gente, independentemente das circunstâncias. O filho do oficial, na cabeça dele, ainda estava doente, mas Jesus falou que ia ficar tudo bem. A palavra de Deus nos dá provas de que Ele está cuidando da gente, de que Ele está cuidando da situação. A gente não considera suficiente Jesus falar que tudo vai ficar bem, como Jesus falou para esse homem, e ele confiou. Nós temos dificuldade de acreditar que Deus nos disse que Ele é o nosso pastor e que nós não teremos falta de nada. Ele não viu seu filho ser curado, mas ele ficou em paz e partiu. Nós precisamos confiar no que Jesus já disse, meus irmãos. Só que nós estamos preferindo olhar para as circunstâncias. Nós estamos preferindo olhar para as coisas à nossa volta. Se não tiver um milagre, se não tiver o sinal, a gente fica aflito, desesperado. Se a gente não vê o sobrenatural acontecendo, nosso coração não se aquieta. Mas Jesus já nos disse:
o que nós precisamos ouvir. O que temos que fazer é confiar na palavra que ele já falou. Confiar que apesar do que a gente está vendo, apesar das circunstâncias, ele é o nosso pastor. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amigo. Aquilo que a gente cantou aqui, protetor, refúgio, tudo isso já foi dito para a gente, está disponível para a gente ser relembrado a hora que a gente quiser. Mas nós temos uma dificuldade enorme de confiar no que Jesus já falou. Porque a gente olha as circunstâncias. Assim como esse homem, meus irmãos, que não viu o milagre, mas creu que tudo ia ficar bem, nós precisamos olhar para além do milagre, para além das circunstâncias, para além daquilo que nós estamos vendo. O interessante nesse texto é que, de fato, o menino foi curado. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Ou seja, ele foi tranquilo para sua casa, porque a notícia chegou só no dia seguinte. Então percebeu que aquela fora exatamente a hora que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Percebe qual foi, no fim das contas aqui, a coisa mais importante que aconteceu no texto? A salvação daquele homem e de toda a sua casa. Sabe por quê, meus irmãos? Esse mundo vai continuar tendo doenças, aflições, dificuldade, maldade, violência. Vai continuar. É o fruto do pecado, não tem o que fazer com relação ao mal que há no mundo. O filho desse homem foi curado daquela doença, mas fatalmente, em algum momento, ele iria falecer no futuro. Talvez fosse a esposa do oficial que ficaria doente daqui a alguns anos. Talvez o próprio oficial fosse pego com um câncer. Mas o mais importante de tudo é que aquele homem foi salvo e a sua casa também foi salva. O que isso nos ensina? O plano de Satanás, meus irmãos, é usar as aflições da vida, a enfermidade, que seja, ou qualquer outro tipo de aflição, a dificuldade financeira. O plano de Satanás é usar essas coisas para nos afastar de Deus. Mas o Senhor usa essas aflições da vida, como a doença, como a dificuldade. O Senhor usa essas coisas para atrair a gente para perto dele, como foi o caso desse oficial aqui. Se o filho desse homem não tivesse adoecido, meus irmãos, provavelmente ele não teria ido até Jesus. Eu não quero dizer que Deus coloca doença nas pessoas para que elas sejam salvas. Não é nada disso. O mal vai existir. É o fruto do pecado. Jesus falou que nós teremos aflições. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, as dificuldades também, a doença, a morte, meus irmãos. Quer algo mais difícil do que a morte? Para a gente viver sabendo que uma hora vai chegar. Essa criança foi curada, mas outras morrem, estão morrendo todos os dias nos hospitais. Isso pode produzir duas coisas.
ou pode nos afastar de Deus a ponto de não crermos mais nele, ou pode nos aproximar. A ideia de Jesus é que as aflições nos aproximem dele e que por meio disso nós sejamos salvos. Os nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que estão aí afora. Toda aquela família foi salva por Jesus. Por isso, o mais importante não é o milagre. O mais importante é conhecer Jesus. O milagre vai passar. A bênção que a gente tanto busca, daqui a pouco a gente conquista e a gente está insatisfeito de novo e está querendo outra. O sinal, o milagre passa, meus irmãos. É por isso que Jesus está aborrecido com os galileus. Porque eles só queriam um milagre. E isso iria passar. Mas conhecer Jesus, meus irmãos, é algo muito maior. Deus quer fazer algo muito mais profundo nas nossas vidas do que apenas uma cura, do que apenas conceder uma bênção, do que realizar um sinal. Ele quer nos salvar, Ele quer salvar a nossa casa, Ele quer salvar a nossa família. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci esse mundo caído, esse mundo com doenças, com maldade, com violência. Ele diz que venceu esse mundo, e Ele quer que nós saibamos que há algo para além disso aqui. Há algo além daquilo que nós podemos enxergar. Há algo além da bênção, do milagre. Há algo além de ser bem-sucedido no trabalho. Há algo além de conquistar uma casa, um carro, qualquer coisa que seja. O que Jesus quer nos oferecer é muito mais do que o milagre, mais do que a bênção. Ele quer nos oferecer o que Ele ofereceu para a mulher samaritana: a água da vida, a água viva, a eternidade, essa paz que encheu o coração desse oficial, mesmo sem ver o seu filho curado. É isso que Ele quer que nós percebamos nesse mundo. E aí, meus irmãos, o texto finaliza dizendo que esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judeia para a Galileia. João encerra a sessão. O primeiro milagre foi transformar água em vinho no casamento. O segundo, curar uma criança à beira da morte. Porque Jesus, Ele está em todos os momentos, meus irmãos. Seja no casamento feliz, seja no leito de morte. Tudo isso tem algo a nos ensinar. Tudo isso tem algo para além daquilo que está sendo visto. Seja um vinho que nos alegra, tem algo além. Seja a enfermidade que nos coloca em uma situação de vida ou morte, tem algo além. Tem algo além daquilo que nós podemos ver. Quero dizer para você nessa manhã que se você tem estado aflito, tem perdido a sua paz
por causa daquilo que você tem visto. Seja algo na sua vida que está acontecendo, seja um noticiário. Basta um celular para a gente ficar aflito, meus irmãos, com o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, às vezes, as circunstâncias vão continuar do jeito que estão. Às vezes elas não vão mudar. Me desculpe por não ser o pastor que vem aqui e fala para você que a sua vida vai mudar, que Jesus vai transformar a circunstância. Nós oramos por isso, meus irmãos. Nós pedimos, clamamos e suplicamos que isso aconteça nas nossas vidas. Mas pode não acontecer, e aí? Deus tem algo além do milagre para a gente. Pastor, será que a gente consegue cantar aquela sua música? Creio em Ti? Mas você que vai ter que cantar, que eu não lembro a letra dela toda. Vamos orar enquanto eles relembram a música. Senhor, nessa manhã, meu Pai, eu quero, juntamente com os meus irmãos, pedir que o Teu Espírito nos leve a confiar na Tua palavra, Deus, e que isso seja suficiente. Senhor, nós não queremos ser hipócritas de falar que não esperamos que o Senhor faça milagres nas nossas vidas, Pai. Nós não queremos ser hipócritas de falar que não esperamos nada do Senhor. Porque sim, Pai, nós queremos milagre, nós queremos sinal, nós queremos bênção, nós queremos a cura das nossas vidas, do ente querido, nós queremos a cura do nosso irmão, dos enfermos que estão no nosso meio, nós suplicamos o Senhor, pedimos assim como aquele pai que o Senhor cure os nossos enfermos, e cremos que o Senhor é fiel para fazer. Mas Senhor, para além disso, nós queremos a água da vida, Deus, para além disso nós queremos essa paz que excede todo entendimento, que nos faz olhar para além do milagre, para além da bênção, para além do sinal, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos continuar crendo no Senhor, crendo que o Senhor é Deus, crendo que o Senhor é maravilhoso, é bondoso, mesmo que as circunstâncias estejam dizendo o contrário, Pai. Em nome de Jesus, nos ensina a amar e adorar o Senhor por quem Tu és, Deus, porque o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Pai, o nosso amigo. Em nome de Jesus. Amém.